Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do ressuscitado seja sempre a nossa força. Hoje, sábado da oitava da Páscoa, sétimo dia dos 50 dias clamando Pentecostes. Hoje nós vamos continuar falando dessa ação do Espírito Santo na nossa vida, na nossa alma. Como que se dá essa ação? O que ele realiza em nós? Falamos anteriormente que ele nos eleva ao estado sobrenatural. Falamos também que o Espírito Santo é o espírito de filiação, nos torna filhos de Deus. E hoje vamos falar algo muito importante. O Espírito Santo vindo morar em nossas almas, se unindo às nossas almas, ele trabalha em nós de modo a nos configurar a Jesus Cristo. Você entende? O modo como o Espírito Santo age, o modo como o Espírito Santo opera na nossa alma, é nesse sentido de realizar uma identificação com Cristo. E fazer com que cada um de nós se torne um alter Christus, como se diz em latim. Um outro Cristo, né? Esse é um termo muito aplicado, né, aos sacerdotes, aos presbíteros da igreja, alter Christus. Mas todo batizado que sofre essa operação do Espírito Santo, o Espírito opera na alma com essa função imediata. Essa é a função imediata. É para onde caminha a operação do Espírito. É para onde o Espírito leva a pessoa. Então, à medida que o Espírito Santo vai operando na pessoa, à medida que a pessoa vai se abrindo, à medida que os dons vão se manifestando, à medida que o Espírito Santo vai agindo na pessoa, ele vai levando a pessoa a se identificar com Cristo, a ser como que um outro Cristo, a ter a semelhança de Cristo. É para onde a vida da pessoa vai se encaminhando, não é? Vamos tomar uma palavra aqui em Romanos 8, 29. São Paulo diz assim: os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E desde que recebemos o dom do Espírito Santo, nós somos predestinados a ser como Jesus, a sermos semelhantes a Jesus, a sermos semelhantes a Ele. Você está entendendo? O Espírito Santo ele vai operando na pessoa desse modo. Ele vai esculpindo na vida da pessoa. Ele vai esculpindo na alma da pessoa os traços de Jesus. Como disse São Paulo, que nós temos que trazer os sentimentos de Cristo. Como disse São Paulo, que nós devemos ir crescendo, nos desenvolvendo até a estatura de Cristo, até a maturidade de Cristo. Quanto mais o Espírito Santo opera livremente numa pessoa, e quanto mais o Espírito foi operando por um bom tempo na vida da pessoa, e foi operando e purificando e esculpindo a imagem de Cristo, mais essa pessoa se parece com Cristo. São Paulo chega a dizer assim: eu fui crucificado com Cristo, ponto. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Um santo de sétima morada, numa linguagem de Santa Teresa d'Ávila, cheio do Espírito Santo, ele manifesta a vida de Cristo, como diz aquela música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Então há uma identificação com Cristo.
né? Nós vamos nos configurando a Cristo. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo é Cristo em mim, é Jesus em mim, porque ele me comunica a vida do ressuscitado. É muito forte, é muito maravilhoso. Então, os dons começam a se manifestar na vida dessa pessoa. Os carismas começam a se manifestar na vida dessa pessoa. Os dons infusos, os carismas do Espírito Santo, os 9 carismas do Espírito Santo. Claro, não que tem que ser todos, mas os dons, a força, a vibração do Espírito Santo, né, vai agindo nessa pessoa e ele vai operando dia após dia. Você precisa entender aqui que o modo como o Espírito Santo opera em nós, o modo como se dá a ação do Espírito Santo em nós, é um modo assim, há um desenvolvimento, sabe? Não é uma coisa imediata, não. Ele vai esculpindo, ele vai trabalhando. Dia após dia, a pessoa vai se parecendo cada vez mais com Jesus. Quando nós falamos assim de experiências fortes, e há esses saltos também. Dia após dia, o Espírito vai trabalhando, mas há também esses saltos, experiências fortes. Quando a pessoa vive uma experiência forte de batismo no Espírito Santo, de efusão do Espírito Santo, quando uma pessoa é profundamente tocada por Deus, ela salta. E às vezes acontece que de um dia para o outro, é como se a pessoa desse um salto e ela se parece muito mais com Jesus do que antes. Então, isso também acontece. Há esse desenvolvimento. Mas há também esses saltos. Quando o Espírito Santo toma a alma. Isso acontece também. Então nós precisamos entender essa identificação com Cristo. O Espírito faz isso. Né? É interessante uma coisa que eu me lembro aqui agora. Esses dias eu vi um padre, salvo engano, o padre Paulo Ricardo, ele dizia assim, falando da imagem do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. A imagem do Sagrado Coração de Jesus é aquele coração com a coroa de espinhos. E a imagem do Imaculado Coração de Maria é aquele coração transpassado por uma espada. E aí, quando perguntaram à irmã Lúcia, vidente de Fátima, né? E portanto do Imaculado Coração de Maria, ela disse: não, mas como não? A imagem do Imaculado Coração de Maria não era com essa espada. Aí quando ela foi descrever, ela descreveu a coroa de espinhos, ela descreveu a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Claro, claro. Nossa Senhora é perfeitamente identificada com Cristo. Ela é plenamente alter Christus, por assim dizer. Né? Plenamente. Há essa identificação. Identificação. O coração de Maria é o coração de Jesus, é como se fosse um único coração. E esta é a obra do Espírito Santo em nós. E veja, você entende quando nós pedimos o batismo no Espírito Santo a Jesus? Quando nós pedimos a efusão do Espírito Santo, nós estamos pedindo que ele nos torne como Jesus. Que ele nos torne como Jesus. Não é? Quando a gente pede o batismo, a efusão do Espírito Santo, quando nós pedimos a liberação dos dons do Espírito Santo na nossa vida, o transbordamento, a graça de ficarmos cheios do Espírito Santo, não é apenas para realizarmos milagres, orarmos em línguas, termos dons de revelação, isso é acidental. O essencial é sermos como Jesus, amarmos como Jesus. O essencial é que à medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, as pessoas se encontrem com Jesus quando se encontrarem conosco. Por isso as pessoas que se encontravam com os grandes santos, elas se encontravam com o próprio Jesus. Então vamos pedir isso ao Senhor. Vamos pedir isso. Senhor Jesus, batiza-nos no Espírito Santo, nós te pedimos.
Batiza-nos hoje no Espírito Santo e transforma-nos em Ti mesmo, Senhor. Dá-nos do que é Teu, Senhor. Faze-nos semelhante a Vós, Senhor. Dá-nos os Teus sentimentos, os Teus pensamentos, para que não seja mais eu a falar, eu a sentir, eu a pensar, para que não seja mais eu a agir, para que não seja mais eu a interagir com as pessoas, mas seja o Senhor em mim, seja o Senhor através de mim a abraçar, a se relacionar, a amar as pessoas, que seja o Senhor a viver em mim. Batiza-me, Senhor, no Espírito Santo, para que aquilo que São Paulo falou, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, que isso se realize em mim. Tem piedade de mim, Senhor. Olhai que não sou capaz, minimamente, de viver isso por mim mesmo. Enchei-me do seu Espírito, enchei-me de todos os dons e carismas, de toda a força, de toda a unção do Espírito Santo, para que não seja mais eu, mas seja o Senhor em mim. Que não seja mais eu, Jesus, mas que seja o Senhor em mim. Vem, Jesus, cura-me, purifica-me de todo egoísmo, de toda soberba, de toda maldade, purifica-me de tudo que em mim é mal, que contraria a obra do Espírito na minha vida, para que eu seja todo teu. Por isso eu te peço, batiza-me no Espírito Santo, batiza-me, Senhor, enchei-me, Senhor. Que o teu Espírito transborde em minha vida hoje. Eu já lhe agradeço. Muito obrigado, desde já. Muito obrigado, Senhor. Amém. Até amanhã, meu irmão, se Deus quiser. Com a graça de Deus, até amanhã.